Hoje eu convido você para comigo meditar neste devocional no capítulo 1 e 2 da primeira epístola de João. Estamos aí há poucos dias de finalizarmos este devocional que estamos viajando de Gênesis até Apocalipse. Quantos ensinamentos aprendemos em cada um dos livros contidos nas Sagradas Escrituras. E como sempre, quando entramos em um livro, trazemos para você, para que você possa se familiarizar com ele, quem escreveu esse livro, quando foi escrito, para quem foi escrito e por quê, o que estava acontecendo nessa época e por que ler esse livro e o que buscar nele. Foi o apóstolo João quem escreveu e o mesmo que escreveu o Evangelho de João. Talvez tenha sido escrito nos anos 80 depois de Cristo, no final da vida de João. E João escreveu para incentivar e fortalecer os cristãos de um grupo de igrejas nas proximidades de Éfeso, na região oeste que hoje é a Turquia. Muitas igrejas estavam surgindo por todo o Império Romano e uma estrutura informal de autoridade e organização estava sendo reconhecida. A primeira grande perseguição da época de Nero já havia passado, tendo custado a vida de milhares de cristãos, dentre eles os apóstolos Paulo e Pedro. Acredita-se que João escreveu como último apóstolo sobrevivente, rememorando as vitórias e os reveses da igreja primitiva. Você deve ler para aprender mais sobre o amor de Deus. Esse livro realça o amor de Deus como exemplo a seguirmos em nossos relacionamentos. Mas não para por aí. Passando a incentivar-nos a uma vida íntegra, aprendendo as determinações de Deus e a elas obedecendo. Numa época em que muitos estão sendo enganados, esse pequeno livro emite claro desafio para preservarmos a verdade pelo cultivo da comunhão com o Senhor. Esteja atento a várias definições fundamentais. João restaura o sentido de palavras que alguns falsos mestres da época haviam deturpado. Você também encontrará imagens vívidas do sentido espiritual, como luz e trevas, ou pai e filhos. No capítulo 1, no versículo 1 e 2, quando ele inicia um prólogo e o verbo falando sobre o verbo da vida e a comunhão com Deus, diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Aqui o apóstolo Paulo apresenta o fundamento do cristianismo. Deus é amor e vida. Por meio de Jesus, a nossa vida pode ser transformada, passando do pecado da morte para a vida eterna. Já no versículo 5, quando fala que Deus é luz, o pecado, fala sobre o pecado, a confissão, o perdão e a propiciação, ele diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A luz transmite a ideia de que Deus é aberto e honesto, de que revela a verdade. A luz também representa a bondade e pureza no sentido moral. Não existem sombras nem trevas em Deus. Ele é perfeito e isento de pecado. No versículo 9, ele diz assim: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão do pecado liberta o cristão do auto-engano e da frustração. Essa confissão de pecados primeiro deve ser a Deus, e se ela envolve terceiros, a esta pessoa também, e não a um líder religioso ou a uma pessoa que represente Deus aqui na Terra. É entre você e Deus. E se alguém está envolvido neste pecado que cometeu, para com esta pessoa também. Assim, nós permitimos como primeiro passo que a fé ela venha surtir pleno efeito dentro de nós. No capítulo 2, no versículo 4 ao 6, quando ele continua falando sobre este assunto, ele diz: aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. A palavra andar é uma figura que se refere ao estilo de vida ou ao procedimento de alguém. Jesus não veio somente para falar, veio para andar conosco e nos mostrar o caminho. Andar como Jesus andou significa seguir o seu exemplo, viver segundo os seus ensinos, confiar nele e obedecer às suas palavras. No versículo 9 ao 11, quando ele entra no assunto sobre o antigo e o novo mandamento, se referindo ao amor fraternal, ele diz: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. É impossível andar na luz de Deus e emanar as trevas do ódio contra alguém. A luz de Deus em nós faz com que tenhamos compaixão dos nossos inimigos. No versículo 15, quando ele fala sobre não se deve amar o mundo, diz: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Deus ama o mundo, ou seja, Deus ama as pessoas que estão no mundo. Você confirma isso no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Não há nada de errado em amar as pessoas. Deus, porém, aborrece o proceder mundano, como diz em Zacarias, capítulo 8, versículo 17. Aqui, João usa a palavra mundo no segundo sentido. Não devemos atrever-nos a amar os caminhos pecaminosos do mundo. No versículo 18 ao 19, quando fala sobre os anticristos, ele diz: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Todo aquele que se opõe e rejeita a Deus até certo ponto tem o espírito do anticristo. Ditadores como Hitler e Stalin odiavam a Jesus e ao seu evangelho.
bem como a sua igreja. O livro do Apocalipse ensina que haverá um personagem final no cenário mundial que incorporará o pior do espírito do anticristo. Mas esse personagem será por fim derrotado. Observe que, infelizmente, muitas instituições, líderes religiosos e pessoas influenciadas por estes utilizam este versículo solto sobre saiu do nosso meio e não é dos nossos para perseguir aqueles que por alguma razão deixam de congregar neste local. Mas nem todos estes deixaram a presença de Deus. Até porque nesta passagem está se referindo ao anticristo, ou seja, aquele que se opõe a Cristo e aos seus ensinamentos, e não a alguém que saiu de um sistema religioso. Cuidado em usar ou propagar versículos soltos. E para terminar, no versículo 20 e também no versículo 27, falando sobre o Espírito Santo, ele diz assim: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. A unção do Espírito Santo significa um tipo de certificado. A nossa unção sugere que estamos completos em Cristo ou que somos comissionados para servi-lo. Essa unção também dá a entender uma contínua presença e ministério interno do Espírito Santo em nós, nos protegendo de falsos mestres ou líderes e auxiliando-nos a discernir entre o que é certo e o que é errado. Amanhã eu volto com você para finalizarmos a primeira epístola de João. Pegue este vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que elas aprendam sobre a Sagrada Escritura de uma forma leve, suave e clara. Você é especial para Deus. Eu te espero amanhã.